conhecer, eu sou Vládia Lídia, eu sou do Construir, né, que é um espaço aqui em Recife. Estou vendo muitas carinhas conhecidas, né, fico muito feliz, né, com isso. Quero agradecer já, antes delas até falarem, né, que dispensa até a apresentação, que é a Lica e a Mônica. Quero agradecer imensamente, né, por vocês estarem aqui. Isso enche meu coração de alegria. A gente não esperava estar passando por esses momentos, né? Mas a gente fez um ajuste. O evento seria hoje, seria o nosso sexto simpósio discutindo sobre corpo e gestalterapia. A gente tentou se ajustar, a gente tentou se ver de uma outra forma, mas a gente viu que não. Então, em nossas reuniões, a Mônica sugeriu que a gente tivesse esse momento, né? Porque a gente já tinha pessoas inscritas no evento e a gente poder dialogar um pouco, né, sobre o corpo e a gestalterapia nesse momento que a gente não sabe se chora pela política ou se chora pela pandemia, né? Tem sido dias bem difíceis para nós, né? De causar, a gente não sabe se eu digo, Deus nos dê paciência, porque se nos der força, não sei o que, é que a gente tem, o que, é que a gente vai fazer, né? Ontem eu fiquei bem tonta, né? Com tanta informação, é muito difícil, eu imagino, para todos nós. E aí, assim, mas também eu achava que seria muito importante a gente reunir a comunidade gestáltica e elas concordaram com isso, com esse momento. Eu acho que é um momento a gente estar junto, de se fortalecer, né, através desses diálogos, do que é possível. E, enfim, eu só quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento e com vocês duas. Gratidão. A gente foi se alinhando do jeito que pode, né? E sejam bem-vindas, podem começar. Que bom, obrigada, Vládia. Tá muito bom estar aqui com vocês, ver tanta carinha conhecida, conhecendo novas pessoas, né? Tá aqui com a Moniquinha, minha grande parceira do coração, amiga e irmã, né? Então, muito bom a gente poder estar aqui. A gente, mais ou menos, colocou dois focos, né? Eu vou focar mais a questão do corpo no momento atual e o que como se trabalhar corpo virtualmente, né? Esse desafio e Moniquinha vai estar problematizando uma questão da corporeidade e toda uma questão política em cima disso, né, Moniquinha? E a gente vai estar discutindo junto também com vocês, né? Eu queria começar minha fala falando que eu concordo em gênero, número e grau com o Kepner, quando ele fala que, com James Kepner, gestalterapeuta, quando ele fala que a gestalterapia ela é uma abordagem corporal. Tem a ver com a nossa visão de homem, né? É impossível se pensar a gestalterapia sem pensar nessa totalidade, né? E a nossa existência é uma existência em corporeidade, né? Então, eu queria começar minha fala lembrando isso, né? Embora nós tenhamos uma forma de trabalhar e olhar o corpo diferente. Quando se fala em abordagem corporal, naturalmente se pensa nas abordagens, né, haitiana e neo-haitianas, que trabalham com uma base epistemológica diferente e trabalham com um método analítico, né? Então, nós temos um outro viés e um outro rumo para essa visão, né, para esse olhar do corpo, em função da nossa base fenomenológica, né? Então, é um outro olhar. Mas eu queria só dar essa microintrodução e estava pensando, né, em poder refletir um pouco sobre como é que fica, né, esse corpo em tempos de pandemia. E mais ainda, né, depois de ontem, né, a cereja do bolo dessa insanidade toda que nós estamos vivendo, dessa insanidade política, né, a meu ver, minha opinião pessoal, né? Então,
Liga seu microfone. Tá mudo. Meu áudio não está mudo, não. Voltou agora, voltou. Voltou, Lica. Parou onde? A internet como um todo aqui no Brasil, ela está ruim por causa, né? Foi rebaixada a qualidade da internet por causa do acúmulo do áudio. Então, nós vamos, né, gestalticamente construindo ajustamentos criativos para funcionarmos. Onde é que foi que parou? Para poder se não perder o fluxo do raciocínio. Alguém pode me dizer? Vládia, você pode, por favor, me dar uma noção de onde foi que parou o raciocínio? Vládia? Então, estão me escutando? Aqui, que eu fui pegar um caderno. Aqui em sanidade política, então está certo. Nós estamos vivendo, né, independente da pandemia, né, nós estamos vivendo um nível de estresse muito grande. Né? Eu acho que ontem o nosso estresse atingiu o pico máximo. Né? E aí eu queria retomar um pouco o que eu falei na minha live da semana passada, né? Essa situação que nós estamos vivendo, né, do que eu chamo do trauma da gota d'água, nós estamos vivendo um acúmulo de estresse que não está dando ao nosso corpo um tempo e um espaço para poder nós nos reorganizarmos e atingirmos um nível de, né, criarmos um ajustamento criativo natural, né, do nosso corpo para atingir uma homeostase. Então, o que está acontecendo? Nós estamos o tempo inteiro sendo submetidos em função de tudo que a gente está escutando, né? De toda a questão do overload da mídia, né? Também em cima, que cria um nível de estresse muito grande, com todo o acúmulo também das fake news, você não sabe em quem confiar, em quem acreditar. Então, isso tudo vai gerando um nível de estresse muito alto, que vai criando uma sobreativação do sistema nervoso simpático, e não dá tempo para o nosso corpo ir se restaurando, porque, naturalmente, nós temos o quê? Você vem com algum nível de estresse, de ameaça, então o seu corpo se mobiliza, né, para um ataque ou para uma fuga, ou então congela um pouco, mas isso está dentro aquilo que o Fritz Perls vai chamar de emergência segura, né? É um ajustamento natural do corpo, de uma ativação do sistema nervoso simpático, e daí então você se mobiliza, mas isso passa e restaura. Então, o que está acontecendo na atualidade? Na atualidade, no que nós estamos vivendo é que não dá tempo para você ir se restaurando, né, e desativando, e então isso vai gerando um nível de sobreativação que vai sendo cronificado, e daí então você fica traumatizado. Então, o que acontece, né, com esse nível de sobreativação? Né? A gente vai entrando o quê? Nós vamos entrando num nível de desgaste físico enorme gerado por esse estresse. Um nível de tensão muscular muito grande gerado por esse estresse. E aí, o que nós vamos ter? Em função disso, você vai tendo o quê? Um rebaixamento do seu sistema imunológico. E aí nós vamos ficando o quê? Mais vulneráveis ainda, né? Então, é muito louco isso, porque se por um lado nós estamos sendo chamados a termos todo um nível de cuidado, né, para não contaminarmos o outro, né, para nós não nos contaminarmos, né, e aí vem um chamado muito grande nesse momento para uma consciência coletiva, né, que eu acho que nós brasileiros temos muito pouco. Ficamos muito centrados no nosso umbigo, por toda uma construção política, né?
em cima disso, né? E daí, então, nós estamos sendo chamados e lembrados, né, que tem um outro, né, nessa relação, que nós precisamos também lembrar que temos que cuidar, né? Mas toda essa dinâmica de medo gera o quê? Gera uma diminuição do nosso sistema imunológico, né? Então, nós ficamos à mercê, né, de um processo autonômico, né, e precisamos cuidar disso, né. Tem um outro ponto também importante, deixa eu pegar aqui o relógio para poder não me perder. E também não está dando para ver aqui o chat. Deixa eu abrir aqui para poder ver também o que as pessoas estão colocando para poder a gente ir dialogando. Tá? Então, vão colocando também as coisas no chat, né? Ou então desliga o microfone, fala, para a gente poder conversar junto. Combinado? Um outro ponto que eu queria trazer, né? Estou levantando pontos para a gente refletir e pensar. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, né, é a questão do confinamento. Enquanto corporeidade, nós existimos num espaço. E num espaço que está sendo ressignificado e redimensionado. Tá certo, né? Nós estamos num espaço que é o espaço nosso, que é a nossa casa. Mas o nosso território é muito maior do que a nossa casa, né? Então, é um corpo que está habituado a um vivido, né, em um território mais amplo. E como fica esse corpo nesse vivido, nesse território que, embora profundamente familiar, né, mas é um território que adquire uma significação de confinamento. E alguém falou aí, eu perdi. Não, eu acho que o microfone de alguém está aberto. Deixa eu ver se eu fecho. Então, né? E isso já traz um outro redimensionamento, porque o espaço, que é meu espaço de conforto e segurança, quando adquire uma significação de confinamento, redimensiona a relação desse corpo nessa relação, né? Porque, por um lado, tem o conforto e o relaxamento, né, do meu abrigo, do meu espaço de segurança. Mas quando esse espaço de segurança adquire a significação de confinamento, e eu tenho escutado isso, né, de clientes, né, e de amigos nessa interlocução, né, que, de repente, aquele espaço de segurança começa a gerar um nível de ansiedade, né? Nem sempre os espaços de segurança têm uma janela em que a gente possa olhar, né, para o céu. Eu estou aqui da janela aqui do quarto de hóspedes, porque o sinal que eu também estou aqui, olhando para as árvores. Isso me dá uma sensação de meu espaço de liberdade. Espaço em que eu olho pela janela e eu vejo uma parede. E como fica um espaço em que eu começo a ficar agoniada, que eu não estou podendo sair. Então, isso vai gerando uma contração e uma tensão muscular. E, de novo, o quê? Um aumento de um estresse. Um outro ponto também importante, né, continuando a problematizar, né, desse espaço para esse corpo, que é
um espaço onde eu vou estar tendo uma ausência de movimento para o movimento que eu estava habituada. Lica, tá cortando um Estava pouco. habituada. Lica, eu percebo que quando você se movimenta, aí fica cortando a sua voz e a gente não consegue escutar com clareza. Aí, se você puder falar, tem que falar paradinha. Eu sei que professora adora também se mexer, mas me parece que Vou você... Deixa a tentar. Lícia quietinha. Vou tentar não me mexer, falar sem me mexer, amarrar o juízo. Isso é mais um desafio. Isso é mais uma Olha a questão limitação. do corpo. Olha só, já que você estava falando bem de movimento... Olha a questão do corpo, né? A Mônica Mas tá falando que já que você tá falando bem de movimento, agora você vira estátua só com a boca mexendo. é isso, né? Então, olha, exatamente o que eu estava falando, né? Como lidar com o movimento que é cortado. O impacto desse movimento cortado no nosso vivendo. Tá certo, né? Eu tenho escutado isso, eu estou fazendo pilates em casa, né? Estou fazendo exercício em casa. Mas não é a mesma coisa para quem está acostumado a sair e ter um outro tipo de carga de movimento. Eu não estou nem falando na questão do movimento, né, de ir para uma academia, de correr, né, de andar na rua. Né? Eu estou falando do movimento natural, né? Do movimento natural de quem sai, vai, volta, né? E, de repente, qual é o espaço que você tem para se movimentar? E aí entra um outro ponto interessante, né? Que é como é que fica esse movimento com outros corpos? Ou como é que fica esse movimento, né? Para aquelas pessoas que estão sozinhas. E que esse diálogo de corpos não está podendo acontecer. Então, como fica? E aí entra uma questão, né, de novo, né, da pessoa que está sozinha e que se comunica visualmente, né, como nós estamos fazendo agora, né, mas tem um corpo que não está podendo ser tocado, que não tem o roçar de um corpo junto com o outro, né, quando a gente se desloca na rua. Então, como é esse corpo que não é tocado? Isso é uma privação séria afetiva. Isso é uma privação séria de experiência de existência. Uma existência em corporeidade é uma existência que também implica num contato eu-outro. E aí entra também eu queria trazer à tona também a outra polaridade. Né? Tá cortando ainda ou tá melhor? Tá bom. melhor? Tá bom, tá bom. Ficar quieta. Ficar quieta, eu acho que é essa mensagem que a gente está recebendo. E aí eu fico pensando, Moniquinha, né, esse ficar quieta, né? Será que é ficar quieta também em termos de reflexão, em termos de atitude, em termos de ação política? Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Mas não vou entrar por aí não, Moniquinha vai entrar. Né? Então, eu queria trazer a outra polaridade também, né? E eu vou usar o termo confinamento, certo? Embora seja um termo pesado, né? Para quarentena, tá? Então, como é que fica esse confinamento, né? Que é um confinamento de corpos, que pode gerar um excesso de contato. Eu fico lembrando, né, de uma fala de uma cliente que traz, né, um incômodo muito grande por estar sendo demandada sexualmente mais do que o normal. Do que o normal do seu vivido no cotidiano pelo
excesso, né, de contato, pela esse corpo que está todo o tempo exposto. Né? Esse corpo que está todo o tempo exposto, né, também está trazendo coisas muito graves. Né? Nós estamos recebendo, né, cada vez o relato, né, do pessoal que trabalha na atenção básica tem trazido muito, né, o aumento da violência doméstica, o aumento, né, das mulheres que estão sofrendo violência, o aumento das crianças que estão sendo abusadas, né, por um confinamento. Né? Volto a falar do termo confinamento. Né? Então, como fica nesse corpo que está ali exposto? Como fica, né, esse corpo que está ali, né, exposto também no excesso de contato, né? E aí, né, nem todo, nós temos que pensar, né, em todo um grupo de pessoas que está num contexto de vulnerabilidade social. Mônica também, eu acho que vai retomar isso, né? Então, um corpo que está exposto a um excesso de contato, né, pela própria condição física do habitat que a pessoa está vivendo. Né? E aí eu quero também trazer uma outra reflexão, né, sobre isso. A Andresa está falando, né, a agressividade que antes tinha a possibilidade de ir para fora, tem apenas agora o dentro, né, para escoar. Né? E aí entra uma questão também séria, né, porque assim, o aumento da tensão e o aumento do estresse gera um aumento de ansiedade, gera um aumento também da agressividade. Então, você tem a agressividade, que já era agressividade dada, né? Deixa eu segurar minhas mãos. E a agressividade, que é a agressividade que advém desse aumento do estresse, da tensão gerada pela contenção, pelo confinamento, né? E que vai escoar. Né? Vai chegar uma hora em que a pessoa explode. Né? Então, o nível de irritabilidade está aumentando muito, né? E esse nível de irritabilidade pode escoar numa agressividade. Porque a agressividade também não é só... Violência também não é só física. É violência psicológica, violência verbal. Então, um índice de aumento muito grande dessa violência. E eu queria só... Né, então, agora... Né, meu tempo já foi pela metade, né? O que a gente pode fazer, né, nesse tempo de pandemia? Né? Então, tem as ações individuais, né, do seu cuidado com o seu corpo. A ação individual em termos da alimentação, da hidratação, e aí volta de novo a questão de que nós aqui no Brasil, a gente vive aliás, nós vivemos 3 pesos, 3 medidas, né? Nós vivemos as pessoas que têm uma condição econômica ótima, nós temos as pessoas que estão vivendo uma condição econômica razoável, e nós temos um grande número, a maior parte da população, que vive numa condição de vulnerabilidade. Né? Então, tudo isso impacta, que não tem condição da alimentação. Um número muito grande de pessoas, né, que está desempregado, que está sem receber salário, que está sem poder entrar numa condição da sustentabilidade mínima, da sustentabilidade básica. Né? Nós temos um grande número de corpos, né, que não estão podendo, que não têm condição da higiene mínima, né, para a preservação do contágio. Nós temos uma população enorme de rua que está ali como um corpo exposto, né, a um contágio. E aí? Né? Tem a outra polaridade do confinamento. Né?
O Carlos Andrade também está falando da questão da polaridade da falta de libido. É verdade, por causa do excesso do convívio, né? Perdeu algo da novidade, da falta, né? Que traz um desejo. Mas eu queria agora aproveitar ainda esses 10 minutinhos que eu tenho, antes de passar para a Mônica, né? E como é, né, que se vai trabalhar, né, o corpo, né, online. Quando a gente fala que o gestalterapeuta, né, que a gestalterapia é um trabalho corporal, né, o primeiro nível de trabalho do gestalterapeuta, né, é exatamente... para nós gestalterapeutas, o importante não é o que é dito, né, não é a fala que é trazida. É o como. Né? Eu brinco que em gestalterapia está tudo no como. Então, é o como. O como é que essa fala está dita? Aí o gestalterapeuta, mais do que nunca, vai precisar estar atento às nuances do tom de voz. Se a gente está atento todo o tempo às expressões do nosso cliente, nós vamos ter que estar muito mais atentos. Porque essa expressão agora, ela se limitou... Olha, vamos olhar agora para todo mundo, né? Você está vendo o quê? A pessoa só do ombro para cima. Então, as expressões das mãos, dos braços, do corpo, né? Desse movimento do entrar, sair da sala, né? Da expressão das pernas, do como senta, né? Da postura, das alterações, a gente não acessa. Eu vou precisar estar muito mais atento às micronuances das expressões faciais, micronuances do ombro, micronuances das alterações de respiração. O que está acontecendo nesse momento quando algo se altera? E aí entra o segundo nível do trabalho de corpo do cliente, do terapeuta, né? Do gestalterapeuta, que é o quê? É o primeiro nível onde eu observo para mim, que vai me sinalizar que algo está acontecendo. Aí entra o segundo nível, que é a escolha do que é que eu vou fazer com isso que está acontecendo. Que é desde o que está acontecendo agora, quando se observa uma cara, uma boca, uma microexpressão. Né? E aí entra, né? A terceira, não o que está acontecendo, né? O terceiro nível, que é o quê? O segundo nível é eu ajudar o meu cliente a ficar aware, a tomar consciência de que algo se moveu dentro dele. Quando algo é dito, algo é trazido ou colocado. E a partir daí ele poder se dar conta das suas sensações e sentimentos, né? Do que está acontecendo com ele. Esse seria o segundo nível, né, de trabalho. Daí a gente, então, pode entrar no terceiro nível de trabalho, né, que é você poder usar o corpo como um recurso terapêutico. Então, você pode trabalhar com o cliente, né, por exemplo, a respiração. O cliente chega no nível de ansiedade muito grande, eu posso ajudar ele a perceber a respiração. Em gestalterapia, a gente trabalha, para mim, o elemento mais importante de qualquer ação, de qualquer intervenção, né? A Mônica traz muito um termo, né, que ela fala em experimentação, né? A ação de experienciar, né, Moniquinha? Né? Para mim, o termo experimento tem essa conotação. É um experimento no sentido de convite ao cliente para se experienciar. É isso. Nós, gestalterapeutas, não trabalhamos com aquelas técnicas, com aquela estrutura pronta ou com aquela receita de bolo que o cliente vai se enfiar. Né? Isso seria uma incoerência epistemológica com a nossa
base fenomenológica. Mas eu posso ajudar o cliente a perceber a respiração dele. Eu posso ajudar o meu cliente a fazer pequenas interferências no processo respiratório dele, né? Para ajudar, por exemplo, numa desativação do sistema nervoso simpático, né? Porque só no fato do cliente focar a atenção na respiração, ele já melhora a capacidade respiratória dele. Só no fato de eu convidar o meu cliente a focalizar a atenção e ficar aware da expiração dele, ele já, naturalmente, ele já vai estar aumentando um pouco a expiração, né? E nesse aumentar a capacidade expiratória, ele está começando a ativar o sistema nervoso parasimpático, que vai ajudar ele a relaxar, a diminuir o nível da ansiedade dele, da tensão dele, do estresse que ele está. Eu posso convidar o meu cliente a intencionalmente alongar um pouco a expiração. Eu posso convidar meu cliente a perceber onde no corpo ele tem atenção e em que momento aquilo é ativado. Eu posso convidar meu cliente a entrar em contato com uma experiência, uma cena em onde ele se sinta muito seguro e confortável. E ele, a partir daí, poder perceber o que acontece no corpo dele. Onde no corpo dele ele sente esse conforto. E aí eu posso convidar o meu cliente, no momento em que ele se sente tenso, estressado, ele se conectar com essa experiência. Então, as pesquisas, né, da relação, né, do coração com o cérebro, do sistema nervoso, né, dos neurônios do cérebro e do coração, do Instituto HeartMath, né, vão mostrar o quê? Vão mostrar que à medida que o cliente, que a pessoa, isso daí é medido por eletrodos, que a pessoa entra em contato com uma sensação de conforto e segurança, né? O coração é ativado, os neurônios do coração são ativados e mandam uma mensagem para os neurônios do cérebro e o indivíduo relaxa, né? E ele entra num estado mais de segurança, né? E para nós é muito importante, a gente trabalha muito o tempo inteiro ajudando o cliente a ele poder entrar num estado de segurança interna, né? Que é isso que vai ajudar com que as coisas possam emergir. Então, isso são recursos, né, que o terapeuta pode fazer online. Eu peço, muitas vezes, a meu cliente, posso ajudar o meu cliente a perceber como ele está se sustentando sentado, a postura dele sentada, né? Posso ajudar ele a melhorar a coluna, ele se sentando nos isquios, esses ossinhos que a gente tem em cada lado do bumbum. Um gestalterapeuta, ele não trabalha, o trabalho de corpo nosso é muito diferente da abordagem haitiana e as neo-haitianas. Por causa de toda a influência da Laura Pearls, o trabalho de corpo nosso dialoga muito mais com todo o trabalho da antiginástica, com todo o trabalho de consciência corporal, que veio todo da Laura. Então, a gente trabalha a partir da consciência que o cliente tem do seu corpo. Ele perceber, né, o que acontece com o corpo quando ele se sente melhor. Ele perceber como ele se contrai, né, e poder, a partir dessa percepção, você da respiração, ele podendo, né, perceber como uma mudança, uma pequena mudança, né, na postura, o que acontece com o corpo. E como ele pode levar isso para o cotidiano. Eu posso ajudar o meu cliente a perceber como ele se sustenta sentado. E a segurança disso dele onde está sentado, a sustentação.
né? A sustentação física, quando eu me conecto com como eu me sustento no meu corpo, como eu me sustento nos meus pés, nas minhas pernas, nos meus quadris, sentada, isso me ajuda a eu me apropriar da minha segurança interna, da minha sustentação. Eu posso ajudar o meu cliente a perceber como ele está em pé, como os pés e as pernas dele se sustentam. Então, isso são coisas que você pode fazer online. A partir de ele, a gente não define a postura para o cliente. Você convida o cliente a ir percebendo o que vai acontecendo e como é que ele pode ir mudando e o que acontece quando ele muda. Então, eu falei para vocês, é todo um trabalho que vem a partir da consciência corporal. A gente já estou terminando o meu pedacinho, né? Algumas pessoas estavam falando aqui da questão da dor de não poder ver um corpo doente querido, né? Essas são outras questões sérias, né? Esse corpo ausente, longe, que não estou nem falando já do enlutado, né? O corpo adoecido e que você não pode dar socorro. Eu estou vivendo isso agora. A minha filha está com uma crise de sinusite, está com febre em casa. Meu filho fez uma pequena cirurgia na semana passada. Eu estou em Brasília, meus filhos estão na Bahia. E o estresse todo que eu passei dessa distância, né? De eu não poder estar junto para acudir. Imagine o estresse de uma pessoa que não pode nem se despedir, né? E o impacto que isso tem, já está terminando o meu ponto, isso é muito sério, né? Porque o corpo traz a realidade da existência. A Moniquinha vai falar um pouco, talvez, sobre isso, né? Então, quando eu não posso me despedir daquele corpo, como é que eu posso internalizar, né, essa ausência? Essa ausência fica inacabada, muitas vezes, porque aquele corpo não se pôde fazer a despedida daquele corpo. E entre as questões da privacidade, é tanta coisa que a gente levaria horas falando, mas eu quero fechar aqui minha fala, né? Passando a fala para a Moniquinha, e lembrando a vocês que nós somos corpo, né? Quando você se pensa, você não se pensa como uma abstração. Quando você se pensa, você se vê como uma imagem, né? Você é corpo. O corpo é você. Cuidar de si é cuidar dessa totalidade que envolve a nossa corporeidade. Existência é corporeidade. Eu queria passar a bola agora para a Mônica. Obrigada, gente. Obrigada, Lica. Vou Obrigada, tirar Mônica. aqui meu áudio para poder não interferir com o áudio de Mônica. Obrigada por nos mostrar, né, essas possibilidades nesse teleatendimento, né, com os nossos clientes, o que é possível nesse momento que para a gente ainda parece ser muito limitante, né, para outras pessoas talvez já possa estar em outro nível, a gente não pode comparar, mas como faz falta, né, Carlos até botou aqui, como dói não olhar esse corpo todo, esse corpo inteiro, né, mas dentro dessas possibilidades, que é o maior convite atual, é essa reinvenção, né, esse poder estar com o outro de uma forma diferente, né? Mas não sendo menos, vamos dizer assim, próxima, né? Mas do jeito que pode ser, como é que a gente tem se aproximado, como é que a gente tem feito nossas intervenções. E você deu muitas, assim, possibilidades para que a gente pudesse enxergar esse micro, né? Através desse rosto, através desse pedido de que ele se dê conta como ele se sente, como ele se sustenta durante esse período. Muito obrigada. E aí, Mônica, vamos embora? Vocês estão me ouvindo bem? Se você puder aumentar um pouquinho, não sei. Não sei, parecia que o da Lica estava um pouquinho mais alto, ou pode ser o meu também, eu vou ver aqui, tá? Mas se o pessoal disser que tá tudo bem, deve ser o meu. Gente, Seja bem-vinda. tá dando para ouvir? Tá tranquilo, gente? Tá?
Tá baixo, botar aqui, tá baixo. Não sei se você consegue aumentar um pouco mais, mas se não for possível, a gente aumenta o nosso também, tá, gente? Não, não consigo. Posso tentar colocar um fone. Fica melhor assim com fone? Fica? Não? Para mim fica, tá ótimo. Fica assim, fica assim. Ah, eu consegui aumentar. Tava muito baixo meu som. Melhorou? Melhorou sim. Vê se dá para ir sem fone. Sem fone, dá para ouvir? Ou é melhor Dá, com fone? tranquilo, fica a mesma altura. Então vou tirar. Não gosto muito de fone. Bom, em primeiro lugar, agradecer vocês por estarem aqui, né, no sabadão de manhã. É bom, né, a gente poder ter uma coisa para fazer legal no sabadão de manhã. Quer dizer, eu espero que seja legal para mim, acho que vai ser legal. Já está Eu sendo. estava com saudade de encontrar as pessoas, assim, num ambiente meio parecido com sala de aula. Isso faz muito parte da minha vida e eu tenho sentido muita falta de encontrar, de trocar, de e ver as carinhas também, né? Então, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês e, claro, agradecer a Vládia e o pessoal do Construir por essa oportunidade, né? Primeiro por esse convite, eu estaria em Recife, aí já ia dizer aí, mas É aí mesmo. hoje com a Lica, né? Isso. E tudo isso que está acontecendo reconfigurou completamente esse momento, mas felizmente a gente pôde pelo menos ter esse encontro, digamos assim, essa prévia, né? É Do que verdade. terá, não sei quando, né? E foi uma coisa bem legal, né? Que a gente não tá abrindo mão delas, não, tá, gente? A gente só tá adiando. Deixar até registrado e gravado. Mas a ideia da gente é realmente adiar, assim que possível, a gente poder anunciar um novo momento com elas, que a gente diz, o que a gente quer vocês aqui, não tem jeito. E aí vai ser um prazer recebê-las aqui na nossa terrinha, mas enquanto não é possível, a gente foi se ajustando. Muito Legal, obrigada. legal. E agradecer também a Lica, né, por essa parceria, Lica, Licota, né? Ela me chama de Moniquinha, eu chamo ela de Licota. que é um pouco essa amizade de muitos anos, e que cada ano que passa ela se torna mais próxima, mais estreita, um laço, enfim. É muito bom sempre estar com a Lica, debater, falar, enfim, trocar. Então, vamos lá, né? Eu tinha falado para ela que eu queria falar um pouco mais de uma dimensão mais política. Então, eu acho que ela trouxe uma perspectiva e a gente agora volta o foco para trás, assim. Quando a gente muda o foco um pouco para trás, a gente amplia, né? Amplia para o mundo. E eu quero falar um pouco mais do mundo, assim, dessa situação contemporânea, né? Eu, quando comecei a pensar nessa fala, eu fui atrás de um texto que eu escrevi em 2012 e que eu reli e que está completamente atual, assim. É muito, e eu vou me apoiar muito nessas ideias para falar desse momento, nesse livro aqui que se chama Clínica de Situações Contemporâneas, que é o nome do núcleo que a gente tem Já na queremos. universidade, meu colega Fernando Gastal, que pensa a situação contemporânea, né? Então, esse texto que eu estou falando se chama Corporeidade e Trabalho. Corporeidade e Trabalho, o corpo-tempo que faz e se faz mundo. Esse texto também está disponível virtualmente. Depois eu posso, sei lá, colocar Ai, aqui por no favor, meu. Eu você tenho um envia para mim, site, a gente envia por monicaalvim.com. e-mail. Ou se tiver Então, só. lá tem uma parte de publicações, e esse texto ele foi publicado em 2012 como um e-book de acesso gratuito, num outro Perfeito. livro. Então, está disponível lá. Se procurar lá no site, vocês podem encontrar. Aí o site Enfim, é mas Mônica tudo Alvim. isso Mônica, o seu site.
O Oi, não site, estou te ouvindo. o site, qual é o site? Para a gente poder... www.monicaalvim.com. E tem uma aba Publicações. E lá tem esse nome, esse texto publicado num e-book. Tem o link para o e-book, de um outro e-book sobre trabalho. Então, enfim, eu falei isso porque falei de abrir o foco, né? De pensar na situação contemporânea, né? E o contemporâneo é o que está presente aqui agora, né? Então, quando eu fui pensar nisso, no que dizer, né? Eu não estou conseguindo pensar em nada, a não ser no que está acontecendo. Assim, eu tenho lido muitas coisas, eu tenho lido no site da editora N-1, tem uma série de textos que foram escritos atualmente, são textos curtos, escritos por filósofos contemporâneos. Tem texto do Agamben, tem texto do Jean-Luc Nancy, tem texto do Bifo Berardi, que eu vou conversar um pouco com ele aqui hoje, tem texto do Brian Massumi, tem texto, enfim, todos os atuais pensadores, né, filósofos que pensam a crítica social, a sociedade, a política em diálogo com a psicologia, eles têm escrito coisas, e eu tenho lido, não há um consenso, é quase um brainstorming, assim, de análises do que está presente, do que vem, etc., porque, como eu vou dizer aqui, a gente não sabe o que vem, né? Então, eu tenho... E quando a Lica fala do corpo, né, desse suporte do corpo, de trabalhar o corpo, a gente tem ela trabalha com uma perspectiva que trabalha muito com a ideia do grounding, e todos os trabalhos corporais trabalham com essa ideia do grounding, né, de um aterramento. E eu fico pensando que esse trabalho é super importante, é mais importante ainda, a Laura Pires dizia, né, que a gente precisa ter uma boa base para poder deixar a parte superior do corpo mais livre para a gente poder manipular o mundo, para a gente poder perceber o mundo, para a gente poder utilizar a nossa capacidade de ser ereto, para a gente ficar ereto e explorar o mundo, porque o animal explora o mundo de 4, né? Então, ele precisa se apoiar nas 4 patas. Então, ele não tem a mesma possibilidade que nós de ficar de pé, a não ser alguns, né? O macaco, enfim, e de ter essa visão, essa possibilidade corporal de se movimentar, né? E de ver, e de se movimentar, e de ter esse campo de visão que a gente tem, né? E para a gente poder... E essas mãos livres, com a capacidade de aprender, de manipular, de transformar, de trabalhar, enfim, a gente tem isso. Essa nossa constituição física, ela nos dá essa possibilidade. Então, a gente precisa muito trabalhar essa base, porque a gente está sem base. A gente está sem chão. Se a gente pensar no chão como esse fundo, como esse lastro de habitualidades que a gente, de alguma maneira, perdeu temporariamente, né? Gente, eu não estou marcando tempo. Vocês podem me avisar quando faltar aí um pouquinho? Tá. Quando bom? faltar uns 15 minutos. Quando tiver com 15, por favor. Tá bom. E eu também não consigo ver o chat, porque eu não consigo fazer Tudo essas bem. 2 coisas ao mesmo tempo. Então, Depois a se gente volta alguém para quiser ele falar alguma coisa, rapidinho guarda, e porque acho que vai ter um tempinho para dar a um gente fechamento. conversar. Isso. Bom, então, eu estou muito me sentindo sem lugar, átopos, né? Atopia. Né? E eu acho que a gente precisa, de certo modo, de utopia, que é pensar na utopia não como alguma coisa que não existe, mas como uma coisa que ainda não tem lugar, mas que é isso que não tem lugar que pode nos movimentar para construir um outro lugar. E eu acho que o que a crise mais está ensinando para a gente é que a gente precisa construir um outro lugar no mundo, né?
Então, eu acho que esse meu movimento de ler, de discutir, eu tenho umas colegas que a gente se encontra virtualmente para discutir esses textos, ou, sei lá, para trocar ideias. Eu acho que essa inquietação que eu sinto, eu já sou assim normalmente inquieta, mas a inquietação que eu estou sentindo ao cubo nesse momento, que às vezes é angústia, às vezes é tristeza, às vezes é depressão, às vezes é preguiça, é inatividade, né? Isso tudo eu tô tentando acolher tudo isso, deixar que isso venha, né? Para que e tentando fazer o que eu sei fazer, que é ler, pensar criticamente e tentar elaborar ideias, né? Isso que eu sei, isso que sou eu. Então, é isso que está me dando algum chão. É quando eu leio, quando eu vejo as pessoas falando, falei, nossa, isso é muito interessante. E aí que eu começo a elaborar isso é o que tem me salvado, né? Fora a cozinha, depois eu vou contar. Então, a cozinha não é só para comer, não, né? A cozinha, que é o preparar o alimento, O né? ritual. Comprar o alimento, escolher o que eu vou comprar, receber o alimento, cuidar do alimento na hora que ele chega, guardar o alimento, administrar o ritmo de consumir esse alimento. E tudo isso tem sido um workshop diário na minha vida, porque eu nunca fiz nada disso. Então, isso tem sido um workshop e isso não é menor. Isso não é menor. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que vão nos transformar, que eu estou apostando nelas porque eu sou otimista. Bom, então, deixa eu seguir o que eu tinha mais ou menos planejado. Eu estruturei assim, 7 pontos, uma sequência, assim, um raciocínio, uma construção que é super inspirada nesse capítulo que eu falei para vocês, em algumas coisas que estão ali, mas conversando isso com o que está acontecendo agora. Então, a primeira coisa é pensar no corpo como corpo-tempo, né? Vocês devem saber, eu trabalho com Gestalt muito dialogado com Merleau-Ponty, com a fenomenologia. Eu sou, né, uma apaixonada pela fenomenologia, pesquiso isso, etc. E o Merleau-Ponty é o autor principal, tem outros. Mas, inspirada nele, eu entendi, né, que o corpo é um modo de ser e de estar no mundo com o outro, né? O corpo é esse que reúne aqui agora, no movimento, o passado e o futuro, porque a gente tem uma dimensão habitual do corpo, que é essa que eu falei que está, de alguma maneira, faltando para a gente, né? Que é passado, que é essa dimensão do hábito, que é o hábito motor, que a Gestalt também fala de hábito, num sentido muito parecido. Esse hábito que é passado é o meu lastro, é o meu fundo, compõe o meu fundo, né? De passado, que é o que eu já adquiri e que me permite pertencer. Porque é como o corpo habitual, esse corpo hábito, que é impessoal no sentido de que ele é de todo mundo e não é de ninguém em particular. Quando eu faço assim, todo mundo entende. 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 A gente consegue se encontrar, se comunicar e se compreender mutuamente com o corpo. E a linguagem também é corpo. E a palavra também é corpo, né? Então, esse corpo habitual é aquele corpo que me joga no impessoal no sentido de que fala-se português quando fazemos uma reunião no Brasil. Então, não é que a Mônica está falando português, isso não é típico de mim, não é singular de mim nesse momento. É o que nos permite compartilhar, né? Então, o corpo, primeiro ponto, a gente está, a Lica falou bastante disso, a gente está num espaço de restrito, eu estou caminhando dentro de casa, eu estou me havendo eu adoro caminhar, eu estou me havendo com esse caminhar, que eu vou do extremo a outro da casa e volto e desvio, e quando eu viro eu tenho que fazer um movimento que normalmente eu não faço, só faço uma vez, né? Porque a gente faz um trajeto na rua, depois volta. E eu estou fazendo um trajeto de ir e voltar. E isso eu estou notando que isso tá me afetando de várias maneiras diferentes, né? Então,
esse corpo que é passado, né, que nos sustenta, ele também é o corpo que nos lança para o porvir, para frente, para o futuro, né? Que gesticula e me movimenta. É corporalmente que eu posso lidar com o virtual. O virtual como aquilo que ainda não é concretamente, mas que está ali no meu horizonte de futuro. Então, assim, eu quero alguma coisa, eu estou aqui e alguma coisa me afeta e eu fico curiosa, né? Esse movimento da curiosidade, que é um movimento para o futuro, que é um movimento de saúde para o futuro, que o que será que tem ali atrás? E quando eu faço assim, e quando eu estou curiosa, eu posso me movimentar. E é corporalmente que eu faço isso, esse movimento. Então, esse corpo ativo, vivido, que me lança para o porvir, né? Então, o corpo é um corpo-tempo, porque é o corpo que me aterra no presente, é o corpo do passado, esse corpo habitual que me sustenta, e é o corpo que, curioso e afetado pelo que se apresenta, me move para o futuro. É o corpo, melhor dizendo, é como corpo, é sendo corpo, é eu corpo, com essa dimensão física, mas com uma dimensão vivida, experiencial, né? E o corpo é a própria subjetividade. Eu sou corpo. Então, a gente já pode falar de Gestalt pensando no corpo-tempo e o contato, né? A Gestalt fala, contato é awareness e comportamento motor. A awareness é sentir, recitamento, formação de Gestalten. A awareness é corpo. Comportamento motor é corpo. Então, contato é corpo-tempo, porque contato é um desdobramento temporal que não prescinde do corpo. Um corpo engajado no mundo, um corpo que é campo, organismo, ambiente, que emerge, que se diferencia do campo. Então, o trabalho de subjetivação, o trabalho de tornar-se, o trabalho de transformar-se, ele pode ser chamado subjetivação ou selfing. Selfing, no gerúndio do inglês, né? Porque o gerúndio do português não dá, não. É selfing, né? Sendo, né? Tornando-se, enfim. Então, esse trabalho é dado a partir do campo, gente. Isso é fundamental que a gente se lembre. Campo físico, material e sociocultural. Sociocultural, animal e físico, como eles falam no livro, de Ferline Goodman. Então, como corpo-tempo, nós nos transformamos, nos reinventamos infinitamente a partir dessa existência que é de um campo. Não é em um campo, mas é de um campo. Isso faz toda a diferença. Porque não existe um campo que a gente entra nele. Mas o campo, ele é uma produção no mundo. Então, a gente emerge do campo. A gente se diferencia singularmente a partir de um campo. E, portanto, o mundo político, econômico, social, ele nos faz, ele não nos determina absolutamente. Porque a afetação que a gente tem no campo nos permite emergir como ser singular, criar, ajustar-nos criativamente, inventar, e isso que a gente inventa vai para o mundo e transforma o mundo. E o mundo transforma a gente transforma o mundo, e o mundo transforma a gente transforma o mundo. Percebe isso? Então, a gente pode pensar que é como corpo-tempo que nos transformamos, reinventamos infinitamente a partir dessa existência de um campo. E aí eu vou para o terceiro ponto, que eu nomeei o controle e a exploração do corpo. Né? A história humana mostra um longo processo de exploração e de controle do corpo de diversas formas. Na forma da escravidão, na forma da exploração, na forma da subjugação física, sexual, né? O corpo da mulher, o corpo negro, o corpo índio, o corpo que não é
macho, branco, europeu, ele já começa a vida a partir de uma outra lógica de subjugação, de exploração. Então, isso é um ponto que eu tenho pensado muito, trabalhado muito e investido muito, até a partir da Gestalt terapia. Vou ficar uma pequena pausa. Eu adoro escrever, eu adoro pensar e escrever. E eu adoro que as pessoas leiam o que eu escrevo. Óbvio, que eu escrevo para as pessoas lerem. E acabou de sair um texto novo meu, chamado A Gestalt Terapia na Fronteira. Foi publicado num número especial da UERJ, da revista da UERJ. O Wilson está ali fazendo sinal, acho que ele leu. Depois a gente comenta. A gente quer, hein? Por favor. Então, eu botei no Facebook, é um capítulo novo, e no mesmo número da revista tem o texto do Jorge Ponciano sobre ambientalidade. Saiu porque é um número especial só de artigos sobre Gestalt terapia. Tem um texto sobre pretitude e Gestalt terapia. Então, Caramba, que lindo. Tem vários textos maravilhosos. Então, eu recomendo. Revis Psi, o nome da revista. Revis. Se entrar no site, é a revista de psicologia da UERJ. Estudos... Enfim, eu esqueci o nome, mas... Se alguém quiser, entre em contato comigo que eu mando. Vamos. Bom, então, esse texto é um texto onde eu me aproximo desses temas e vai sair em poucos dias, numa outra revista, na Arquivos Brasileiros de Psicologia, um outro texto sobre arte e vida entre visibilidades e invisibilidades, que eu abordo o tema dos invisíveis, da invisibilidade social e de como a arte faz isso a partir do trabalho que eu faço com crianças da favela. Então, são dois textos mais políticos e assim, que eu tenho feito isso, ó, esse foco, esse passo para trás, né? Bom, então Foucault, ele fala da disciplina e do biopoder como duas formas de controle. O Foucault é grande conhecido nosso, né, na psicologia, principalmente dos mais jovens que fizeram psicologia depois, né? E ele fala dessas duas formas de controle e mostrou que mais do que controlar o corpo de fora como uma força que vai agir sobre o corpo, a produção de corpos é a produção de subjetividade. Então, os mecanismos da disciplina e do biopoder, eles não são mecanismos que vêm de fora para controlar o corpo. Eles são mecanismos que, desde a escola, a criança senta e fica lá. Gente, o que a gente está fazendo com as crianças com essas aulas online? Pelo amor de Deus, os pais enlouqueceram, exigindo que as escolas mantenham a mesma carga horária, porque eles estão pagando. Aí a gente vai falar dessa relação aqui do consumo, né? As pessoas ficaram loucas. Loucas pela produtividade. Por que elas estão loucas? Porque elas são mais? Não. Porque nós viemos sendo subjetivados dessa forma. E não tomamos um tempo de distanciamento necessário para botar esse corpo do futuro, da curiosidade. A gente vai engolindo, engolindo, engolindo e vai se tornando corpo autômato, né? Que é isso que a disciplina faz. Né? Então, ele falou da disciplina como esse controle. Né? Antes dele, o Karl Marx, o bicho-papão da galera bolsominion, né? O Karl Marx, que é o grande bicho-papão, seguido do Paulo Freire. Né? Enfim, ao discutir o sistema produtivo, né? Ele era um pensador que ousou colocar em questão esse sistema, pensar sobre esse sistema. Né? Quando ele foi discutir o sistema produtivo, ele colocou o corpo como lugar central na discussão do trabalho. Ele dizia que a força de trabalho humana implica um conjunto que está na corporalidade, que era para ele corpo e mente, e que constitui o valor mercantil. E ele falou do trabalho abstrato como a apropriação pelo capital da força de trabalho humana, ou seja, do corpo, para produzir mais-valia. Então, ao longo da história, toda essa exploração humana ela passa pelo corpo.
E a exploração do capital sobre o trabalho é uma exploração sobre o corpo, né? Na história mais recente, a gente pode falar de 2 tipos de controle, né? Que foi se deslocando de um regime de mais externalidade para mais internalidade. O que quer dizer isso, né? A disciplina, o panóptico, que o Foucault falava, é um controle externo pela vigilância e pela punição, vigiar e punir. Vai lá no vigiar e punir, né? Isso foi se deslocando no campo do trabalho para mais internalidade, que é o que eu chamo de controle sutil, né? O funcionário do McDonald's, que é o funcionário do mês e que tem o retratinho dele na parede. E aquele retratinho dá para ele o sentido de ser reconhecido. E ninguém mais precisa ter um capataz para me obrigar a trabalhar, porque esse controle que era fora, ele foi se internalizando. E eu mesmo sou o meu capataz, né? Então, a sobrecarga de trabalho que a gente vive hoje expressa uma espécie de servidão voluntária, como falou Etienne de La Boétie na época da Revolução Industrial, lá no século bolinha, né? Essa servidão voluntária eu leio como um movimento de retroflexão, que é um introjeto de que eu tenho que trabalhar, para trabalhar, se eu trabalhar eu tenho valor, eu faço sozinho, eu dou conta, eu me basto, né? Eu posso tudo, não tenho limite, né? E a gente está, todo mundo adoecido de retroflexão. Uns mais, outros menos, mas todos nós, porque o mundo é retrofletor. Porque o mundo é retrofletor, porque o mundo é individualista. Enfim. Então, essa sobrecarga de trabalho envolve algumas ilusões, esse movimento retrofletor. Eu discuti isso como uma espécie de traição do corpo. Eu acho que é nesse capítulo mesmo que eu falo isso, né? Que está sustentada por 2 ilusões. Uma é a ilusão do reconhecimento pelo trabalho, né? Que é ilusório, porque o reconhecimento vem, a gente precisa tanto desse reconhecimento, porque a gente não tem tempo para se olhar, para se escutar. Porque a gente entrou numa numa roda gira, que nos põe para dentro, ensimesmados, né? Então, e a ilusão, esse reconhecimento, ele no fundo está a serviço da produtividade e do capital, em última instância, né? A segunda ilusão é a ilusão da felicidade pelo consumo. Ter e parecer é que vai nos fazer feliz. Eu quero mais, eu quero uma blusa, eu quero outra saia, eu quero mais um brinquedo, eu quero mais eletrônico, eu quero um carro novo, eu quero uma viagem para um país bem exótico. Isso não tem fim. Isso não tem fim, né? E para conseguir isso, o que a gente faz? Trabalha mais, para acumular mais, para lucrar mais. Ou porque a gente não tem o suficiente. Mas será que a gente não tem o suficiente? Ou será que a gente se transformou em mini seres capitalistas que estão capturados pela lógica do acumular, 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 acumular? Eu entro no meu armário, no quarto ali, eu abro o meu armário, eu vejo aquele monte de sapato, isso perdeu sentido. Eu só uso chinelo de dedo. Hoje eu botei um sapato, porque eu falei, afinal de contas, eu vou dar aula, né? Não vou dar aula de chinelo de dedo, né? Mas, para que isso? Abram seus armários. Para que isso? Vou dar uma de Márcia Sense. Aquele monte de sapato, para quê? Quem não conhece a Márcia Sense pode se divertir um pouco. Então, o corpo-tempo virou corpo-máquina, né? E eu estou falando de hoje, estou falando de cada um de nós, inclusive de mim, óbvio, né? Então, o corpo-tempo virou corpo-máquina. E alimentados por essas ilusões, esse corpo capaz de criar e transformar o mundo está a serviço, como corpo-máquina, da maquinaria do sistema capitalista, né? Liberal, blá, blá. Né? E o mundo girando rápido, e a gente girando também. Pressa, velocidade, eficácia, produtividade, dessensibilização,
desarticulação de coletivos, isolamento, individualismo, competitividade. Não preciso discursar sobre isso, né? Então, o que nós viemos nos tornando? Subjetividades confusas, convulsivas, deprimidas. Como fala o Bifo Berardi, que é um desses autores que escreveu um texto maravilhoso, essas subjetividades confusas, deprimidas e convulsivas são incapazes de revolucionar o sistema. Então, não adianta ficar fazendo chamado para vamos respeitar o planeta. Isso, gente, é autoajuda. Isso alimenta uma ideia da ética cristã, do coaching. Não adianta. Não é por aí. A Gestalt sabe disso há anos. Que a terapia não é isso. A cura não é isso. E a cura da sociedade não é essa. Não é por esse caminho, né? A máquina do capital, é o quarto ponto, a máquina do capital não para, né? O ritmo veloz, em última instância, visa o crescimento da economia. O crescimento ininterrupto é um falso paradigma. E o Bifo vai falar de uma axiomática, né? Que é algo que uma axiomática é algo que funciona com base numa premissa não comprovada. E qual é a premissa? Qual é a axiomática? A necessidade de crescimento e acumulação de capital. É a necessidade de crescimento que exige a acumulação de capital, que torna possível, melhor dizendo, a acumulação de capital. A economia, hoje, é a mola mestre. A economia, a gente vive sob a égide do mercado econômico e o paradigma é o crescimento, né? Então, crescer e produzir mais lucro e consumir. E a gente está vendo isso agora, né? O Estado socorrendo o trabalhador precarizado com R$600, mas toda hora eles falam na televisão. A gente tem que aquecer a economia, a gente tem que consumir, antecipa o 13º dos funcionários públicos, aposentados. Para quê? Para eles comprarem. Porque o paradigma é esse, que a economia não funciona se a gente não comprar. Tem que produzir e comprar. O que aconteceu com o petróleo? Vocês ouviram? O barril de petróleo, porque todo mundo parou de andar de carro, o barril de petróleo, enquanto negativou. Ou seja, os produtores de petróleo tiveram que pagar para os caras armazenarem petróleo. Já imaginaram isso? Né? Então, mas a lógica é essa. Então, nesse cenário onde a economia se sobrepõe à política, o Estado se retira de cena. Né? No modelo economia liberal, neoliberal, o Estado foi enxugando a máquina, retirando investimento na saúde, na educação, reduzindo o controle estatal. O que é isso? A reforma da Previdência, gente? Né? O que é isso? É a saída do Estado. Tipo, se vira, seja uma máquina capitalista você mesmo e lute pelo seu futuro, pelo plano de saúde. Eles desmontaram o sistema de saúde. O Mandetta, ele foi o diabo no desmonte do SUS. Olha a nossa situação. A gente batendo panela pelo cara que destruiu o SUS. Mas na hora que ajudou a destruir o SUS, mas na hora do vírus, que eu vou chegar no vírus ainda, né? Ele estava lá todo dia com o embleminha do SUS no peito, né? Então, à medida, e isso não é o Mandetta, né? Não é o Brasil, isso aconteceu mundialmente. Como aqui já é, né, um país historicamente mais colonizado, mais dominado, isso aqui, mas no Chile isso já aconteceu há muito tempo. E na Europa isso ainda se preserva mais do que no dito terceiro mundo, né? Então, o Estado foi enxugando a máquina, tirando investimento da saúde, reduzindo o controle estatal. Tudo vem sendo transformado em mercadoria e mercantilizado. Tudo, né? E consequências diretas. A vida humana tem menos valor, cada vez menos valor. Não existe preocupação com direitos humanos. A desigualdade impera. Os corpos-máquina, os nossos corpos-máquinas, não exatamente os nossos, são cada vez mais descartáveis. A necropolítica, o Achille Mbembe, né, Mbembe, sei lá, não sei falar direito, mas o Achille
Mbembe, né? Ele fala da necropolítica como a negação da humanidade do outro. E, a partir daí, qualquer violência se torna possível, né? A oportunidade que os corpos têm de viver ou morrer não é igual, é desigual, extremamente desigual. Então, um exemplo claríssimo são os jovens, as vidas negras faveladas aqui na minha cidade, né? Nos lugares que eu ando. O governador, esse que foi ontem para a televisão fazer uma fala moralizante em relação ao escândalo do Bolsonaro, do Moro, dessa corja toda, o governador Witzel foi para a televisão falar de saúde, de cuidado com a população, o cara que põe um helicóptero na favela para atirar lá de cima, na hora que as crianças estão saindo da escola. Por quê? É necropolítica. As vidas e os corpos negros não importam. Os corpos negros, pobres e favelados. Eles não têm importância para essa gente, né? E aí, então, essa primeira consequência desse regime, né? O Estado se retira, a vida humana não tem valor, a necropolítica, por exemplo, e a própria situação agora com o coronavírus, né? O coronavírus foi trazido do exterior pelas classes mais abastadas, que têm dinheiro para viajar, e as empregadas domésticas ficaram trabalhando em casa, foram contaminadas, e os serviçais que vêm da senzala para a casa grande para trabalhar, porque no Brasil isso se mantém, né? E agora essa coisa, enfim, essa tragédia, e quem tem plano de saúde, dinheiro e mais condição, não morre de coronavírus, via de regra, né? Em geral, né? E os cadáveres empilhados cada vez mais são cadáveres. Tem exceções, eu sei, dessa gente que não é visto como gente. Então, a terra explorada ao limite, né? Desmatamento, aquecimento global, agricultura industrial, indústria, dejeto, isso alterando profundamente o habitat, as espécies e os ecossistemas. E é isso que produziu esse vírus. Não é o vírus da China. Tem vários estudos falando desse desequilíbrio. Oi. Faltam 15 minutos, mas para mim poderia ser mais 20. Para mim, assim, porque a gente começou mais tarde e tal, tá tão bonzinho. É só porque também eu não quero que você fique tão cansada. Não, vai dar. Tá bom, amor. Obrigada. Vai dar sim. Eu já estou mais da metade. Então, esse vírus é o nosso item 5, né? O vírus, né? O imprevisto. Esse vírus que nasce, não falei que a gente é de um campo, o vírus também. O vírus também, ele foi cultivado nesse campo organismo ambiente. Ele não é um ET. Ele não é um ET. E ele se transformou, ele pode ter surgido na China, mas ele se transformou. Ele se transformou numa pandemia como resultado de quê? Também da circulação desenfreada dos aviões. Por isso ele se espalhou rapidamente também, nesse mundo globalizado, onde, se por um lado a gente pode ir para qualquer lugar e circular, as mercadorias circulam. As mercadorias são picadas nessa crise que a gente tem de máscara, disso, daquilo. Por quê? Porque a produção está concentrada na China, na mão de obra escrava, né? Em países, as roupas que a gente usa são feitas na Indonésia, na China, países onde eles pagam 2 centavos por uma roupa que eles vão vender por $100. E essa mercadoria, ela circula o mundo, porque onde pode explorar mais, eles exploram mais, para produzir mais lucro. Porque a força de trabalho, aí eu vou lá no Marx de novo, a força de trabalho é que produz mais valia. Né? Então, o vírus chegou. O vírus chegou como um imprevisto. E eu não estou fazendo elogio do vírus, não, tá, gente? Mas eu estou dizendo que o vírus é uma doença planetária. Assim como quando a gente come muita porcaria, a gente adoece. O vírus é esse imprevisto. E o Bifo, né, o texto do Bifo, que está lá no site da N-1, chama Crônica da Psicodeflação. Tem 3 partes.
Tem 3 pequenos textos que ele foi escrevendo na forma de um diário. Então, ele começou a escrever lá no comecinho, lá em Itália, ele é italiano, onde começou o negócio a pegar mais. Então, ele convida a gente a pensar sobre a velocidade e sobre a parada. E aí ele era o cara que eu tinha que conversar para falar do corpo-tempo, né? Porque ele vai falar também dessa parada. Para ele, o vírus está transformando aquilo que é a vontade não conseguiu transformar. Então, mesmo a vontade daqueles que são muito críticos da dita esquerda, né, da dita esquerda, dos intelectuais, dos pensadores, não foi capaz de parar a máquina. Essa máquina, né? Para ele, a revolução pela subjetividade também vinha se mostrando impossível, né? Porque, como a gente Quando for comer, eu vou comer contigo, você? sociedade confusa, deprimida e convulsiva. E o cérebro político perdeu o vínculo com a realidade. O que foi? Vládia? Não, foi um áudio de uma pessoa que abriu sem querer e aí, mas enfim, já fechou. Tá bom. Então, o cérebro político perdeu o vínculo com a realidade, né, gente? O que aconteceu ontem, o que aconteceu com a troca do ministro, não tem cérebro político, não tem vínculo com a realidade. Por quê? Porque é necropolítica. Não importa, é uma gripezinha. Para mim, que estou lá no Palácio do Planalto, que estou com todo um sistema melhor o que eu tenho, que quando eu adoeço, eu pego o avião, vou para o Albert Einstein e tenho os melhores médicos e etc e tal, pode ser uma gripezinha, né? Porque esses caras todos pegaram o vírus, ninguém morreu, vocês ouviram falar? O cara da Inglaterra, o nosso presidente diz que não, mas todo o Mourão, todos os coroas lá, o grupo de risco, os excluídos, né, do direito de viver, porque é só prender os velhos dentro de casa e botar as crianças para o colégio, que não tem problema. Esse pessoal tá todo mundo vivinho aí da Silva. Quem está morrendo? Os profissionais de saúde e os pobres. E um ou outro aqui da nossa classe média que está meio nesse limbo, né? Com esse acirramento, com esse colapso do sistema. Então o Bifo ele descreve a mudança radical das paisagens, né? O silêncio, as ruas, as praças vazias, pouco trânsito. E a interpretação dele, eu vou citar, vou ler agora. As convulsões recentes do corpo planetário talvez estejam provocando um colapso que constrange o organismo a parar, a ralentar os movimentos, a desertar lugares lotados de gente e as frenéticas negociações cotidianas. E ele pergunta, e se essa fosse a saída que a gente não estava conseguindo encontrar? Né? Para ele, essa implosão gerada pelo vírus, que parou a roda da economia, parou e confinou os corpos, pode gerar uma revolução sem subjetividade. Eu achei genial isso. Né? Uma revolução da animalidade, do ambiente, uma revolução não humana, dessa convulsão do corpo planetário. E ele fala que é uma revolução porque é uma revolta da passividade e da resignação. E eu que gosto de pensar na atividade, na passividade, no modo médio, esse corpo-máquina é pura atividade. É pura ilusão de que eu posso tudo, de que eu sou ativo. Né? E a gente acabou introjetando uma ideologia americana de que ser passivo, ser afetado, é ruim, é ser loser. Né? É o perdedor. Né? Patos, passividade vem de patos. Patos é afetar-se. E a gente, quando pensa em patos, a gente pensa em patologia. Porque afetar-se é estar doente. Sabe? Então, ele fala dessa revolta da passividade, da resignação. A gente tem que esperar. A gente não pode fazer nada. Isso pode ser o início da revolução.
Faz sentido isso para vocês? Né? E ele continua, né? A Terra alcançou um grau de irritação extremo. O corpo coletivo da sociedade está há algum tempo em um grau de estresse intolerável. E a doença se manifesta nesse ponto, que é modestamente letal, mas é devastador do ponto de vista social e psíquico. Né? E essa doença se manifesta como uma reação de autodefesa da Terra e do corpo planetário. Ele não é ecologista. Ele é um filósofo. Então, sem dúvidas, o corpo planetário está em convulsão. Muita gente tem falado disso. Felizmente, nós começamos a falar disso. O negacionismo está cada vez mais falindo. Glória a Deus. Né? Então, o Jorge Ponciano, quando ele, meu mestre, né, nosso mestre, né, quando ele propôs o tema do Congresso, ambientalidade, sustentabilidade e coexistência, ele está revolucionando. Ele estava antecipando esse problema. Né? Ele estava antecipando isso, porque ele está lembrando para a gente que, além de animal e racional, nós somos ambientais. Nós podemos nos sentir e devemos nos sentir parte desse corpo coletivo que é o planeta. Né? Então, nós todos fizemos esse vírus. Esse vírus não veio do além. Né? Então, mas a gente se perdeu disso. A gente se separou, a gente se mesmou. A gente virou corpo-máquina. Essa crise do vírus pegou a gente num momento frenético, onde a velocidade produtiva dos corpos-máquinas estavam mantendo, e ainda estão um pouco, o sistema capitalista neoliberal já agonizante em funcionamento. E ele fala uma coisa genial, que a gente fica ainda trabalhando para o cadáver do capital, porque as crises sucessivas do capital vêm ensinando. Essa crise não é uma crise do capital, essa é uma crise convulsiva da Terra, que está de fora atacando o capital. Porque de dentro era quase impossível fazer essa revolução. Ela vem de fora e ela atinge de cheio o capital. Né? E aí, os principais elos dessa cadeia, né, dessa velocidade produtiva, é a exploração humana e do planeta para produção e consumo, como eu já falei. Né? Então, esse corpo-máquina, orientado pelo tempo do relógio, esse tempo cronos, e perdendo o corpo, porque o corpo-tempo que eu falo é o tempo kairos, é o tempo vivido, essa possibilidade. Né? Então, esse corpo-máquina orientado pelo tempo do relógio perde a capacidade sensível e do contato com o outro, e o que resulta nessa vida ensimesmada, onde o nosso contato já era predominantemente virtual. Ninguém vai dizer que agora ele virou virtual por causa do coronavírus. O nosso contato já era extremamente virtual. Quantas vezes a gente estava conversando com alguém, eu já fiz isso, já recebi isso, está conversando com alguém olhando para o celular. Né? Eu escrevi um texto sobre isso, naquele livro verde lá da Lília Frazão. Eu faço propaganda dos meus textos, porque eu já falei, né? Porque eu escrevo para ser lida. Então, Ainda tem bem, um texto lá Profa. sobre isso, que eu também vou retomar na live que eu vou fazer pela BG. Acho que é dia Perfeito. 15 de maio, não tenho certeza. Uma sexta-feira de maio aí, que eu vou falar sobre contato, e aí eu vou falar bastante dessa coisa desse contato virtual. Então, Perfeito. já era virtual, gente. Smartphone, fone de ouvido. O mundo, a gente viu o mundo por tela. Imagem, edição de si, enfim. A rua e o espaço coletivo pareciam mais virtuais que tudo, né? Mas esse colapso do corpo planetário constrange a parar. E ele bloqueia o trabalho abstrato porque subtrai o corpo das ruas. Subtrai o corpo da máquina produtiva. Né? E a resposta do Estado, qual tem sido? Essa crise da pandemia provocou uma baita de uma contradição, não só para nós, para o Estado. Esse chão que nos falta, essa atopia, essa distopia, porque a gente às vezes se sente num filme distópico, né? Olha a contradição. O Estado foi convocado a assumir o controle. Aquele Estado que foi largando
que foi privatizando, que foi destruindo o sistema de saúde, o SUS, a atenção básica, que tentou fazer isso, ele foi convocado a voltar para um lugar lá atrás, para assumir o controle. Então, a contradição, o vírus convocou ações que não são liberais de governos liberais. Olha que lindo! Ele está convocando, e aí ele está convocando uma ação estatal contra os ditames do próprio neoliberalismo econômico que esse Estado criou e alimentou. Né? E aí, essas medidas de contenção e distanciamento social, elas não são medidas neoliberais, porque elas atingem em cheio a produção, a distribuição e o consumo de mercadoria. E é essa a briga do presidente. Porque no plano pessoal de poder que ele tem, ele quer ganhar a eleição daqui a 2 anos. E ele sabe que a economia vai se afundar. Mas o que vai se afundar é essa economia do crescimento desenfreado da produção e do consumo. Eu vou falar daqui a pouco do que está acontecendo em Amsterdã já. A primeira notícia boa que a gente tem na Holanda, né? O que está acontecendo lá. Então, o trabalho informal, que é esse monstro da uberização que esse Estado neoliberal criou, ele faliu. O governo está tendo que desembolsar, ele está tendo que desembolsar R$600 por mês em 3 parcelas para os trabalhadores informais, para o pessoal. E sabe o que aconteceu? Quando eles abriram o aplicativo, vocês devem ter visto, quando eles abriram essa possibilidade, o número de pessoas que solicitou e que eles viram que tinham direito foi absurdamente maior do que eles imaginavam, porque essa camada pobre, ferrada, ela está na invisibilidade. Eles estão produzindo uma classe enorme de pessoas na miséria e eles não querem ver. Sabe? Eles não querem ver. Então, está ficando muito claro, está tudo sendo exposto. Porque as pessoas da favela não estão podendo vir trabalhar em muitas casas, porque as pessoas que têm tudo não querem se arriscar. E quem está pagando o salário da empregada, da faxineira que não está vindo para trabalhar? Eu estou. Mas quantas pessoas estão fazendo isso? Quem está fazendo isso? Né? E que lógica a gente está vivendo? Porque ela não pode vir trabalhar. Porque se a patroa disser para ela, não, vem, ela vem, porque ela precisa comer. Ela precisa botar comida dentro de casa. Mas entendem como várias lógicas estão sendo torcidas? Como tudo está ficando muito visível, tudo que estava invisível está assim gritando. As escavadeiras cavando vala comum para enterrar gente. Né? É ruim, né? Não sei, mas a gente tem que falar disso, né? É preciso falar. É preciso falar. Então, está expondo de modo radical a justiça social, a necropolítica, né? Agora, a segunda contradição é a crise econômica que eles falam. Tem que salvar a vida, mas vai morrer mesmo, né? Necropolítica. Essa frase é da necropolítica. Vai morrer mesmo, né? Agora, por muito menos, eu faço qualquer coisa para salvar meu filho, que está no risco não de morrer, mas de ser preso, né? Mas eu faço qualquer coisa para salvar meu filho. Mas a morte, né? Vão morrer mesmo, né? Os velhos é uma gripezinha, né? As pessoas vão morrer. Isso é a necropolítica, né? E quem quer voltar ao trabalho? Quem quer que o trabalho volte do jeito que era antes? Os donos dos carrões que foram fazer manifestação dentro dos seus carros, né? E, enfim, que querem um regime de exceção para impedir que o Estado socorra a vida em detrimento do lucro. Feche o Congresso, porque o Congresso obrigou a pagar os R$600. E não é porque é bonzinho, não. É um bando de neoliberal também. É porque, em alguma medida, alguns se tocaram que não dá para empilhar os cadáveres até o alto dos prédios. Né? Essa é a contradição. Então, nem todos os corpos importam, né?
Mas os corpos, o fato é que os corpos máquina, em sua maioria, ou pararam ou reduziram o ritmo. Né? Essa pausa. E aí, o último ponto é o presente e o futuro. E aí eu pergunto para vocês, aí, né, o que a gente está fazendo com essa pausa que nos foi imposta? A gente precisa parar e responder essa pergunta seriamente para nós mesmos. O que nós estamos fazendo com essa pausa que nos foi imposta? O horizonte de futuro é incerto. Né? O capitalismo vai reagir acirrando o neoliberalismo? Né? O Estado vai retomar o controle, aprofundar o nacionalismo e reprimir a reação do proletariado que vem com a crise econômica, com o desemprego. Eles não vão pagar R$600 o resto da vida. Porque é a convulsão. Está tudo entrando em curto-circuito. E vocês acham que vai estourar na mão de quem? Mais. Né? Enfim, e isso pode provocar uma reação do proletariado. Vai o Estado continuar retomando esse Estado mais pesado, esse chamado elefante branco, e cuidar da saúde, da educação e da população mais pobre, mais carente? Tem várias projeções possíveis, tudo, né? Eu escolho as projeções mais otimistas. A Laura Pires, ela fala que quando a gente está cambaleando, quando falta chão, quando a gente se desequilibra, esse é o momento da mudança. Então, eu escolho pensar isso. Né? Eu escolho pensar nessa revolução da resignação, nessa revolução da lentidão. Há anos eu falo da ética da lentidão. Né? Mas eu mesma não pratico ela. E eu tenho que dizer isso para vocês. Entende? E não é porque eu sou má, porque eu sou descuidada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, eu sou ótima, sou sensível. Mas é porque eu também estou nessa engrenagem que eu tentei descrever aqui. Todos nós estamos lá em alguma medida. Né? Então, eu aposto nesse momento fértil, sabe? O corpo-tempo, ele se alimenta do outro, do contato. O corpo-tempo sonha, imagina, e muitos desses pensadores estão convidando para a imaginação. O próprio Bifo, ele, no texto dele, ele fala, né, que a gente tem que, de alguma maneira, tirar esse imaginário colonizado que está no fundo das nossas ações para a gente reativar o poder de imaginação, de criação, de ajustamento criativo, né? Da dimensão criativa do ajustamento. O Bruno Latour, que é um outro filósofo, convida a gente, no texto dele, que se chama Imaginar Gestos que barrem o retorno da produção pré-crise. Esse texto circulou, talvez vocês conheçam, circulou bastante. Né? Então, olha só, imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise. Né? Então, o convite dele é para aproveitar esse tempo da lentidão para resgatar a nossa capacidade de imaginar outro futuro. O Latour, ele propõe que a gente se projete pela imaginação, para que, ao fim da crise, a retomada da economia não traga de volta o regime climático. Porque nós já estamos mudando o regime climático. Muita coisa parou, muita exploração parou. Né? Enfim, que ele propõe gestos barreira, que o nosso corpo produza gestos que sejam barreira contra cada elemento do modo de produção que a gente não quer que seja retomado. E cada um vai poder pensar, refletir, sonhar. Nosso corpo, nossa capacidade corporal de imaginar e de projetar um futuro, ela precisa ser convocada. E para isso a gente precisa de tempo. A gente precisa sentar. A gente precisa descansar. A gente precisa fazer preguiça. Tem outro texto maravilhoso do Paul Lafargue, que é o Elogio da Preguiça, que foi escrito lá também em 1900 e bolinha, 1800 e bolinha, porque ele era uma resposta, a preguiça é um pecado capital, e ele respondia à igreja, pelo movimento da igreja de exigir uma ideologia cristã, um exercício de vontade pessoal de trabalhar e de produzir. Né? Então, olha o que o Latour fala, que a gente tem que aprender a selecionar cada segmento desse sistema produtivo.
pegar esse sistema, segmentar ele, né? Eu trouxe alguns segmentos aqui, básicos: corpo, máquina, a produção e o consumo, né? Questionar cada uma das conexões que são supostamente indispensáveis. O que é aquilo que a gente supõe que é indispensável, mas que de fato é dispensável? Né? E experimentar pouco a pouco o que é desejável e o que já deixou de ser desejável. Ou seja, vamos fazer uma pesquisa sobre o habitual, sobre isso que é de todo mundo, de não é de ninguém em particular. Vamos pegar os hábitos e desmontar eles, analisar. E agora é o momento de analisar. De sentir, claro, também, mas de integrar esse olhar, né? Então, ele faz lá no texto algumas perguntas, né? Mas eu não trouxe as perguntas dele, eu trouxe algumas reflexões que ele suscitou no próprio texto, que é fazer uma reflexão sobre aquilo a que somos apegados. A que eu sou apegado? Aquilo que eu estou disposta a me libertar. Do que eu estou disposto a me libertar? As cadeias que eu estou pronta para reconstituir. O que eu estou pronta para começar a reconstituir? Porque é isso, não adianta um exercício de coaching de força de vontade. Isso é um exercício singular. O que eu posso me desapegar? Eu não posso me desapegar disso ainda, tudo bem. É o exercício, entende? É a oportunidade do exercício, né? O que eu estou decidida a interromper? Né? Eu acho que essa é uma boa provocação. E, além das perguntas que ele tem lá, ele pede para fazer uma lista, ele dá um exercício mesmo, né? Então, eu acho que essa interrupção é uma oportunidade para a gente atualizar o nosso corpo habitual. Será que a gente seria capaz de dissociar o prazer do consumo? Né? Mesmo com esse sistema aí quase falido, a gente vai continuar alimentando o cadáver do capital. Né? Tô caminhando para o fim. O Krenak, o Ailton Krenak, se vocês tiverem oportunidade, vão ouvir os vídeos. O Ailton Krenak estará no nosso congresso, viu, gente? No dia que ele aceitou o nosso convite. E ele estará no nosso congresso de Gestalt. Né? Que, se tudo correr bem, em outubro a gente vai estar lá juntos. Né? Mas o Ailton Krenak, ele disse que a nossa resposta quando pediram para a gente ficar em casa foi quase imediata. Né? E ele perguntou, mas por que a gente não responde da mesma forma quando a gente é chamado a preservar o planeta? Ele tem falado muito mal do humano, sabe? E eu fico um pouco com essa ideia do campo, né? Que os indígenas, eles vêm de um campo, de uma outra lógica, de uma outra cosmologia, de uma outra relação com o mundo. E eu não acho que não acho que a questão seja culpabilizar o humano. Talvez um trabalho. Eu, como gestalt terapeuta, eu penso mais muito no trabalho disso que eu estou falando aqui, né? De aproveitar essa oportunidade dessa reflexão, não que seja nos desresponsabilizar, mas de pensar de como a gente tem sido produzido dessa maneira. Né? Bom, e aí eu penso que o medo da morte, da finitude, que nos moveu para essa obediência imediata. Por que a gente ficou em casa de cara assim? Fica em casa. A gente foi ficar. Por quê? Estava todo mundo com medo de morrer, de pegar a doença, de pegar o vírus. Né? Mas isso nos fez parar. Eu acho que nunca a morte apareceu tão radicalmente. Nunca expôs de uma maneira tão forte como a fragilidade da vida. Planetariamente, né? Então, o Mbembe, aqui no Mbembe da necropolítica, ele propôs que nessa crise
a morte nos apareceu como essa possibilidade real. Ele disse, uma coisa é você se preocupar à distância com a morte de alguém. Ou naturalizar os corpos matáveis da necropolítica. Quantos mil jovens morreram no Rio de Janeiro no ano passado? Assassinados pelo tráfico ou pela polícia? Mais pela polícia que pelo tráfico. Né? Então, a outra é você tomar consciência repentinamente da própria putrescibilidade e ter que viver na vizinhança da própria morte. É forte isso, né? Que é isso que a gente está vivendo. Né? Da própria morte, da morte do querido, da impossibilidade do ritual de despedida, porque aquilo é um ritual importante de se despedir e de ter um tempo com o morto, com o corpo do morto, e elaborar essa passagem. Né? E o terror, para ele, o terror do confinamento, é a obrigação de finalmente ter que responder por sua vida, ele diz. Né? E o Jorge, recentemente, gravou um áudio que ele circulou aí entre os amigos, nos grupos, e uma das coisas que ele fala é que a gente precisa deslocar o medo da morte para o cuidado da vida. E eu achei genial isso, né? E eu fico pensando na oportunidade de alguns, que não é de todos, a gente não pode esquecer isso. A oportunidade de quem tem o privilégio de poder ficar em casa. Ficar em casa é um privilégio em vários sentidos. Em vários sentidos. Né? Mas essa oportunidade que a gente tem de ver a morte de perto e talvez de se importar mais com os corpos mortos que não estão tão perto da gente. De se aproximar mais da morte e do que significa isso. Da nossa própria finitude, porque a gente tem a ilusão de que a gente nunca vai acontecer. De que isso nunca vai acontecer com a gente. Né? Então, essa oportunidade de ficar em casa, de fazer a comida, a própria comida, de escolher o que você vai comer, de começar a entender quanto tempo cada alimento dura, que quantidade você precisa fazer, que é suficiente para você não comer demais, não comer de menos. Né? Quanto lixo a gente produz. Como que os alimentos chegam com 3, 4 embalagens num único alimento? O que a gente está fazendo com isso? A gente vai continuar comprando essas coisas que vêm com 4 embalagens? A gente vai ficar fingindo que isso não existe, que isso não é nada? A gente vai abrir, comer e jogar no lixo, misturar tudo? Eu acho que não. Eu não vou, pelo menos. Eu já tinha uma pequena preocupação com isso. Uma grande preocupação, mas que se expressava em pequenos gestos, muito pequenos, insuficientes e quase hipócritas. Né? Então, essa oportunidade de ser íntimo, isso pode mostrar muita coisa, pode expor muita relação falida, mas pode também expor outras coisas. E eu acho que ver que a relação está falida é ótimo. Né? Ou ver que a relação tem muita coisa linda que a gente não via antes. Né? Então, eu acho que essa crise vai nos ensinar coisas sobre apoio mútuo e tal. Por que o trabalho doméstico é menor? Uma amiga minha escreveu um texto, ela pegou as perguntas do Latour e respondeu. Ela escreveu, e ela tem um bebê agora, há pouco tempo, o bebê dela tem menos de 1 ano. Ela escreveu um texto que é uma reflexão dela, sobre ela, a partir dessas perguntas do Latour. Né? E ela fala muito do trabalho doméstico. Por que a gente acha que o trabalho doméstico é menor? Por que eu, se eu me digo uma intelectual, uma pensadora, por que isso é mais importante do que cuidar da minha comida e da minha casa? Gente, a coisa que está me dando mais saúde nesse momento é cuidar da minha casa. E junto com o meu companheiro estar ali fazendo as coisas e ouvindo música e fazendo a preguiça e largando tudo para lá a hora que dá preguiça. E, tá bom, vou fazer do jeito que der. Professora, a gente está tendo que finalizar ali, que ela vai ter aula ainda hoje, aí a gente estava aqui, mas tá tão bom que não dá para a gente querer ir embora, mas precisamos. Então eu vou fechar. Dica, Silvia Federici, o Calimã e a Bruxa. Ela vai falar do trabalho doméstico
de como o capitalismo deixou o trabalho doméstico fora, né? Silvia Federici, uma italiana também. Então, eu vou fechar. A última coisa, 1 minuto. Jean-Luc Nancy falou do vírus como um comunavírus, não como do jeito que esses palhaços estão falando aí, não. Mas porque ele entende que o vírus nos comuniza, né? E eu tenho copertinência, interdependência, essas são as apostas, né? E eu tenho ouvido muita gente dizer que nada será como antes. E eu quero terminar chamando o Milton Nascimento. Recentemente eu fui com a Bruna no Clube da Esquina, lá em BH, e encontrei com esse pessoal de novo, tenho ouvido, reconectei um pouco com eles, né? E eu estava pensando, e eu pensei nessa frase e me veio a música do Milton, né? Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção, sei que nada será como antes amanhã. Né? Ele pergunta: que notícias me dão dos amigos? Alvoroço em meu coração, sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. E esse vírus veio como veio uma ventania de domingo, uma ventania de verão, né? Soprando para todo lado, alvoroçando nosso coração, e fez o amanhã ser agora. Eu acho que essa é a minha grande conclusão sobre o tempo, sabe? O amanhã é agora. A gente fala tanto de aqui e agora, e a gente tem que viver agora. O amanhã é isso que a gente tem, o aqui e agora, né? E que esse amanhã comece agora, com a volta do corpo-tempo no mundo com o outro, que a gente possa sentir o cheiro do gosto, o cheiro e o gosto da vida, que a gente possa manter e resistir na boca um gosto de sol. É isso. Ai, que linda! Um monte de gente colocou aqui um monte de mensagem para vocês, assim, compartilhando como está se sentindo tocada com a sua fala, né? Como, enfim, eu não tenho nem palavras para poder descrever esse momento. Eu recebendo aqui também várias mensagens no WhatsApp, no Instagram, dizendo: meu Deus, tem que disponibilizar essa aula para o mundo, não só para gestalterapeutas. Eu disse: pois tá bom. Nós vamos fazer isso sim, porque muita gente precisa escutar o que você traz, muita gente precisa escutar. Eu compartilho de todas essas ideias. Eu sempre dei aula dentro da perspectiva da psicologia social, uma perspectiva sócio-histórica. E aí vem uma gestalterapeuta me alimentando, me nutrindo, né? Trazendo essas temáticas atuais, assim. Estamos todos e todas muito emocionadas. Eu tô falando em nome de todo mundo, porque tem um monte de coisa ali escrita, viu? Aí agora eu posso falar assim, que é em nome de todos e todas, e por mim também. Enfim, eu tinha dito, né, você, que quando eu fui para o Congresso de Curitiba, quando acabou a sua fala, eu não pude estar na sala, mas quando as pessoas saíam no corredor, só falavam da Mônica, né? Falando como foi fantástica a experiência com ela na sala. E eu disse: não, eu tenho que estar junto dessa mulher para conhecer, porque se as pessoas estão falando, ela tem muita coisa importante para trazer para a gente. E eu gosto muito de sentir e ir atrás do que eu estou sentindo. E eu já tinha dito isso a você, e é muito verdadeiro. Muito feliz com as tuas palavras. Continua produzindo, continua refletindo para a gente, porque a gente pode, né, de repente, levar isso para outros espaços, para outras pessoas que precisam estar conectada com essa nova possibilidade de viver e estar no mundo, com esse corpo, com as pessoas, né? Essa aproximação, esse cuidado com o menino lá da favela, com a pessoa que tem mais acesso a tudo, né? Eu acho que quando você vai falando, aí uma amiga minha aqui dizendo assim: isso para mim não é novidade, porque eu trabalho nesse sentido e eu estou amando, no sentido dela poder estar alimentando e me nutrindo. Mas a maioria das pessoas não tem acesso a todas essas informações que você trouxe. E é engraçado, Mônica, porque devido a essa mudança de governo, essa dor em relação a trabalhar com políticas públicas, a trabalhar com essa população menos desfavorecida, ela foi me deixando adormecida, doente, né? Querendo assim, meio com a preguiça ruim, com a preguiça de que, ai, meu Deus, parece que a gente está dando murro em ponta de faca. E aí te escutar tá me dando uma potência de que, assim, não perde isso que você já trilhou no seu caminho, Vládia. As pessoas precisam, porque quando eu dou aula de psicologia social, os alunos dizem assim: professora, você mudou a minha forma de pensar. E eu fiquei, né,
tá, mas poxa, as coisas estão tão diferentes, mas aí com esse vírus, né, com esses encontros virtuais, essa potência, essa vontade de acreditar nesse ser humano, acho que ela precisa voltar mesmo, assim, no sentido de a gente pode fazer algo diferente, como você disse, a gente afeta e é afetado. E a gente está aqui no nosso caminho, no nosso cantinho, mas a gente pode inspirar. Veja, você de casa tocou tanta gente agora, né? Trazendo seu conhecimento, suas leituras, enfim. Chega, eu estou eufórica aqui falando, mas eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu sou meio suspeita para falar sobre esses temas, porque realmente me toca bastante. Mas, enfim, gente, alguém quer abrir 10 minutinhos, um por um, rapidinho, para que alguém possa falar, possa dizer algo? Dani colocou aqui, né? Já estamos diferentes, sem dúvidas.